Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que nos fale um pouco daquilo que lhe parece que possam ser as lições das eleições em Taiwan, mas também a forma como a China respondeu antecipadamente e postecipadamente a estas eleições e ainda à forma como os Estados Unidos e a Casa Branca, nomeadamente, comentaram os acontecimentos em Taiwan. Como é que viu toda esta questão, embaixador? Apenas um minuto para as pessoas terem a contextualização disto. Taiwan é um Estado que não é reconhecido pela comunidade internacional, é apenas reconhecido por 30 e tal países, e é um Estado onde até aos anos 70 funcionou, digamos, a representação internacional da China e que depois, nos anos 70, a representação internacional da China passou para Pequim. Taiwan mantém uma tensão grande com a China, mantém em particular a perspectiva, segundo alguns dentro de Taiwan, de declararem a sua independência, porque eles não são considerados um país independente, mais do que isso, ao limite gostariam de entrar para as Nações Unidas. Agora, nós verificamos que a redução do apoio a Taiwan é cada vez mais progressiva. Saiu agora Nauru, que era uma das poucas ilhas do Pacífico que apoiava Taiwan, e, digamos, a possibilidade de Taiwan vir a ter um estatuto internacional reconhecido é muito limitada. Tanto mais que eh, grande parte das relações internacionais com a China baseiam-se no princípio que só há uma China e Taiwan faz parte dessa China. A China ameaça fazer essa agregação pela força ou, preferentemente, pela vontade dos taiwaneses. Mas é um bocadinho irónico pensar que se a vontade dos taiwaneses não for nesse sentido, a China fará pela força. A China considera que até 1949, que é, digamos, 100 anos da criação da República Popular da China, que acabará por fazer uma intervenção e forçará a agregação. E neste momento, a vida em Taiwan, que é além do mais um país, volto a dizer, um país não reconhecido por muita gente, mas um país importante sob o ponto de vista internacional. Os semicondutores que Taiwan produz são fundamentais para a economia mundial, e não é por acaso que algumas das atitudes internacionais face a Taiwan e à China dependem um pouco, ou são um pouco dependentes dessa mesma dependência sob o ponto de vista económico. É um bocadinho irónico, não é, embaixador? Mas no fundo esta é a arma de Taiwan. Isto é, a capacidade de ter uma tecnologia que é importante para o mundo. E por isso mesmo há aqui uma certa dependência que se mantém. Por outro lado, as tensões dentro de Taiwan são muito interessantes, porque dentro de Taiwan há, digamos, três linhas. Uma linha favorável à independência, que às vezes não o diz, mas é o atualmente, que é o que, aliás, esteve presente e ganhou estas eleições. O futuro presidente será exatamente alguém que defende essa linha. Depois, uma linha de maior compromisso, de algum compromisso com a China. Digamos, haverá dentro de Taiwan seguramente setores prontos a aceitar a entrada da China e a junção com a China. São muito minoritários, vale a pena dizê-lo, e não, digamos, não são suficientes para evitar aquilo que é a posição global maioritária dentro de Taiwan, no sentido de preservar a sua autonomia, a sua capacidade de autodeterminação. É uma situação desesperada e que só depende da capacidade que a Taiwan tiver de convencer os Estados Unidos a protegerem esse seu estatuto. Os Estados Unidos querem o status quo. A China não quer o status quo, esse é o ponto. Os Estados Unidos querem o status quo, isto é, pretendem manter esta ambiguidade, uma ambiguidade em que nem entram na China nem deixam de entrar, ficam ali naquele. De tal maneira que Biden disse que, claramente, que não era a favor da independência de Taiwan. Esse é um ponto importante. Só que acontece que dentro dos Estados Unidos as coisas também não são exatamente assim, porque os Estados Unidos têm sobre Taiwan uma postura que é, quer no campo democrático, quer no campo republicano, muito favorável a Taiwan. Porquê? Essencialmente para contrariarem a posição chinesa e para enfraquecerem a posição chinesa. E nós verificamos já ao longo, por exemplo, do mandato de Joe Biden, o conjunto de provocações feitas por setores democráticos relativamente a Taiwan. Mas os setores republicanos não são diferentes. E, portanto, este é um ponto de irritação entre a China
dos Estados Unidos. Não parece haver sinais de que a China esteja predisposta a fazer uma ação da natureza militar a curto prazo. Entretanto, Taiwan vai se defendendo e vai procurando fazer defesas, mas é muito evidente que Taiwan não tem capacidade para resistir a um ataque chinês, poderá aguentar alguns dias. A chamada técnica do ouriço, que Taiwan está a criar, que é uma espécie de modelo em que criaria dificuldades à entrada ao desembarque chinês, etc. Bom, mas isso, eu acho que a prazo as coisas estariam condenadas. Só que isto prende-se também com uma outra questão, que é aquilo que são as ambições da China naquela área. A China tem uma ambição de tomar conta do Mar do Sul da China, deixando passar barcos, mas sendo ela a definir quem é que autoriza o trânsito ali. E a comunidade internacional e o direito internacional não reconhecem à China esse direito e essa capacidade. E, portanto, estamos aqui num potencial que, se amanhã a China decidir fazer uma ação de natureza militar, se vai agravar no conflito entre a China e os seus parceiros. Esta eleição demonstra uma coisa. Em primeiro lugar, demonstra que Taiwan é uma democracia. Mas o facto de ser uma democracia não lhe dá o direito de ser um Estado reconhecido internacionalmente. Esse é um ponto. As democracias, eu já disse isto aqui mais do que uma vez, e é desagradável ouvir, mas tem que se ouvir. As democracias não têm, no plano internacional, mais direitos que as ditaduras. Não há nada que dê a uma democracia maior, a não ser o direito moral. Tudo bem. Mas as ditaduras têm tanto direito a existir como as democracias. As ditaduras mais sinistras. Nas Nações Unidas, cabem todos. Cabem as ditaduras, cabem as democracias e cabem os regimes assim, que são, aliás, a maioria. E por isso mesmo, Taiwan vai sobrevivendo à margem das Nações Unidas, à margem da comunidade internacional, cada vez mais isolado, sob a ameaça da China e com uma democracia interna, apesar de tudo, a funcionar, claramente. Vamos ver o que é que isto vai dar. Todos esperamos que não haja da parte da China uma ação tão cedo, pelo menos, que no fundo se cumulasse a esta situação de tensão. Vale a pena também dizer que, no caso de Trump ganhar as eleições, e já poderemos falar disso, no caso de Trump ganhar as eleições, nós encontraríamos seguramente uma América ainda mais determinada a garantir uma certa proteção a Taiwan contra a China, porque era, digamos, um dos vetores e uma das trincheiras na relação conflitual e tensa com a China que os Estados Unidos claramente querem continuar a manter. De qualquer maneira, embaixador, parece-me que uma das perguntas que merecia uma resposta clara é a seguinte: os Estados Unidos arriscariam uma guerra global com a China por causa de uma ilha, de um arquipélago como o Taiwan? Qual é a sua ideia? Os americanos, os interesses americanos na China, para além dos interesses económicos que falámos aqui no início, não têm a ver necessariamente com Taiwan, têm a ver com o equilíbrio global, à escala. Os Estados Unidos não têm por exemplo, os Estados Unidos não têm vontade de entrar numa guerra nuclear ou numa guerra global, mesmo que não nuclear, com uma potência como a China. Não porque a não ganhassem, provavelmente ganhariam, não sabemos é o estado em que ficariam os Estados Unidos e o estado em que ficaria a China, mas porque seria uma coisa suicida para todos nós e desencadearia uma crise à escala global irrecuperável durante décadas. Os Estados Unidos, apesar de tudo, têm algum cuidado no modo como vão gerindo as suas tensões no quadro mundial, mesmo na questão da Ucrânia e na própria relação com a Rússia. Nós verificamos que há um grande cuidado dos Estados Unidos de não passar determinados limites, embora nos últimos tempos, com o fornecimento de material à Ucrânia que permite atacar território russo, coisa que no início desta guerra não era previsível que viesse a acontecer, os Estados Unidos estejam, digamos, a arriscar um pouco nesta tensão com a Rússia. Mas eu não acredito que os Estados Unidos, digamos, vão muito longe nesta matéria. Agora, se a China atacar Taiwan, os Estados Unidos poderão, até para benefício dos seus aliados na zona, a Coreia do Sul, o Japão, a Austrália, as Filipinas, etc., ter alguma ação mais musculada, não necessariamente contra a China, mas nas defesas de algumas posições, por exemplo, uma tomada do estreito do Mar do Sul da China, que os Estados Certo. Unidos consideram, e com razão, que a China não tem direito de ocupar. A doutrina americana face a Taiwan era a chamada ambiguidade estratégica, isto é, nunca se dizia exatamente o que é que os Estados Unidos iriam fazer na hipótese de haver um ataque chinês.
essa ambiguidade estratégica foi ligeiramente diluída porque os Estados Unidos começaram a mostrar e a dar sinais que estariam mais vinculados a uma certa aliança com Taiwan do que a ambiguidade estratégica pressupunha. E por isso mesmo a noção que há depois do último ano é que Biden, de certa maneira, fez avançar um bocadinho mais o compromisso americano de defender Taiwan. Não se percebe como ponto, e nós nunca saberemos em que medida é que isso aconteceria no caso de haver um ataque real. Que havia consequências, sob o ponto de vista até geopolítico, com certeza que havia. Se havia uma guerra global com a China, não me parece, apesar de tudo. Claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o último tema. Até lá.